Olá pessoal, aqui é o Will, trazendo mais um vídeo interessante para o nosso maravilhoso canal. E seguindo com o nosso quadro, pessoas que você já viu, mas que não conhece. Lhes trago a história de um dos homens mais enigmáticos e misteriosos da história, Grigori Rasputin. Sim, prometi que traria um vídeo dele e estou aqui para cumprir. Sem mais enrolações, peço a vocês meus amigos que deixem o seu like. Se novo aqui, te convido a se inscrever no nosso canal. Deixe o seu comentário, ele é muito importante para o crescimento deste canal. E então, meus coleguinhas, sem muita demora, vamos com o vídeo. Nascido como Grigori Efimovich Rasputin, camponês da pequena vila de Pokrovskoye, ao longo do rio Tura, na província de Tobolsk, atualmente Tyumen Oblast, na Sibéria. De acordo com registros oficiais, ele nasceu em 21 de janeiro ou 9 de janeiro no calendário juliano de 1869, e batizado no dia seguinte. Ele foi nomeado para São Gregório de Nissa, cuja festa foi celebrada em 10 de janeiro. Pessoal, para não causar qualquer tipo de confusão com datas, usarei apenas as datas do calendário gregoriano, ou seja, o atual. Existem poucos registros dos pais de Rasputin. Seu pai, Yefim, era um camponês e ancião da igreja que nasceu em Pokrovskoye em 1842 e se casou com a mãe de Rasputin, Anna Parsukova, em 1863. Yefim também trabalhou como mensageiro do governo, transportando pessoas e mercadorias entre Tobolsk e Tyumen. O casal teve outros 7 filhos, todos mortos na primeira infância. Pode ter havido um nono filho, Feodosia. A juventude e o início da idade adulta de Rasputin são um verdadeiro buraco negro sobre o qual quase nada se sabe, embora a falta de fontes e informações confiáveis não impedisse os outros de inventar histórias sobre seus pais e sua juventude após a sua fama. Como a maioria dos camponeses siberianos, incluindo sua mãe e pai, Rasputin não foi formalmente educado e permaneceu analfabeto até o início da idade adulta. Registros de arquivo locais sugerem que ele tinha sido um jovem um tanto indisciplinado, possivelmente se envolvendo com bebida, pequenos furtos e desrespeito pelas autoridades locais, mas não existem evidências de que ele tenha sido acusado de roubar cavalos, blasfêmia ou de prestar falsas testemunhas, e todos os principais crimes a que ele foi apontado de ter cometido quando ainda jovem. Em 1886, Rasputin viajou para Balakh, na Rússia, cerca de 250 quilômetros de Tyumen e 2.800 quilômetros de Moscou, onde conheceu uma camponesa chamada Praskovia Dubrovina. Após um namoro de vários meses, eles se casaram em fevereiro de 1887. Praskovia permaneceu em Pokrovskoye durante as viagens posteriores de Rasputin, ganhou destaque e permaneceu se dedicado a ele até sua morte. O casal teve 7 filhos, embora apenas 3 deles tenham sobrevivido até a idade adulta: Dmitri, nascido em 1895, Maria, nascida em 1898, e Varvara, nascida em 1900. Em 1897, Rasputin desenvolveu um interesse renovado pela religião e deixou Pokrovskoye para uma peregrinação. As suas razões para fazê-lo não são claras. Segundo algumas fontes, Rasputin deixou a vila para escapar da punição por seu papel em um roubo de cavalo. Outras fontes sugerem que ele teve uma visão da Virgem Maria ou de São Simeão de Verkhoturye, enquanto outras sugerem que a peregrinação de Rasputin foi inspirada por suas interações com uma jovem estudante de teologia, Meliti Zaborovsky. Quaisquer que fossem suas razões, a partida de Rasputin foi uma mudança radical em sua vida. Ele tinha apenas 28 anos, estava casado há mais de 10, e teve um filho pequeno e com outra criança a caminho. Uma mudança de vida assim só poderia ter sido ocasionada por algum tipo de crise emocional ou espiritual. Rasputin havia realizado anteriormente peregrinações mais curtas ao Mosteiro de Santos na Mesquinha Balakh e à Catedral de Tobolsk, mas sua visita ao Mosteiro de São Nicolau em Verkhoturye em 1897 foi transformadora. Lá, ele conheceu e foi profundamente humilhado por um staretes, um ancião, conhecido como Makary.
Rasputin pode ter passado vários meses em Verkhoturye, e talvez tenha sido aqui que ele aprendeu a ler e escrever, mas depois se queixou do mosteiro, alegando que alguns monges se envolviam na homossexualidade e criticavam a vida monástica como muito coercitiva. Bem, não tem como negar que Rasputin gostava de uma putaria de vez em quando. Ele voltou para Pokrovskoye, um homem mudado, parecendo desgrenhado e se comportando de maneira diferente do que antes. Tornou-se vegetariano, soltou álcool e orou e cantou com muito mais fervor do que no passado. Ou seja, um verdadeiro mendigo perseguindo seus sonhos. Rasputin passou os anos que se seguiram vivendo como Mustranik, um peregrino sagrado ao peregrino. No início de 1900, Rasputin havia desenvolvido um pequeno círculo de acólitos, principalmente membros da família e outros camponeses locais, que oravam com ele aos domingos e outros dias sagrados, quando ele estava em Pokrovskoye. Construindo uma capela improvisada na adega de Efim, Rasputin ainda morava na casa de seu pai na época. O grupo realizou reuniões secretas de oração lá. Essas reuniões foram alvo de alguma suspeita e hostilidade do padre da vila e de outros moradores. As atividades e o carisma de Rasputin começaram a se espalhar na Sibéria no início do século XX. Em algum momento entre 1902 e 1904, ele viajou para a cidade de Kazan, no Volga, onde adquiriu a reputação de homem santo, que poderia ajudar as pessoas a resolver suas crises e ansiedades espirituais. Apesar dos rumores de que Rasputin estava fazendo sexo com algumas de suas seguidores, ele conquistou o pai superior do mosteiro dos Sete Lagos nos arredores de Kazan, bem como os oficiais da igreja local, Andrei e o bispo Chistanos, que lhe deram uma carta de recomendação ao bispo Sergei, reitor do Seminário Teológico de São Petersburgo no mosteiro Alexander Nevsky, e providenciaram que ele viajasse para São Petersburgo, em 1903 ou no inverno de 1904 ou de 1905. Ao encontrar Sergei no mosteiro de Nevsky, Rasputin foi apresentado aos líderes da igreja, incluindo o arquimandrita Feofan, que era o inspetor do seminário teológico, estava bem conectado na sociedade de São Petersburgo e depois serviu como confessor do czar e de sua esposa. Feofan ficou tão impressionado com Rasputin que o convidou para ficar em sua casa e se tornou um dos amigos mais importantes e influentes de Rasputin em São Petersburgo. Rasputin conheceu o czar em 1 de novembro de 1905, no Palácio Peterhof. O czar registrou o evento em seu diário, escrevendo que ele e Alexandra haviam conhecido um homem de Deus, Grigori, da província de Tobolsk. Rasputin retornou a Pokrovskoye logo após seu primeiro encontro e não retornou a São Petersburgo até julho de 1906. Em seu retorno, Rasputin enviou a Nicholas um telegrama pedindo para apresentar ao czar um ícone de Simeão de Verkhoturye. Ele se encontrou com Nicholas e Alexandra em 18 de julho e novamente em outubro, quando conheceu os filhos deles. Em algum momento, a família real ficou convencida de que Rasputin possuía o poder de curar Alexei, que sofria de hemofilia, em várias ocasiões. A czarina Alexandra tinha um apego apaixonado a Rasputin como resultado de sua crença de que ele poderia curar a aflição de seu filho. Havia rumores de que Rasputin era capaz de curar a fé desde sua chegada a São Petersburgo, e a amiga da czarina, Anna Virubova, ficou convencida de que Rasputin tinha poderes milagrosos logo depois. Durante o verão de 1912, Alexei desenvolveu uma hemorragia na coxa e na virilha após um passeio de carruagem perto do local de caça real em Spala, o que causou um grande hematoma. Na dor intensa e delirante com febre, o tsarevich parecia estar próximo da morte. Desesperada, a czarina pediu a Virubova que enviasse um telegrama a Rasputin, que estava na Sibéria, pedindo que orasse por Alexei. Rasputin respondeu rapidamente, dizendo à czarina que Deus viu suas lágrimas e ouviu suas orações. Não sofra. O pequenino não vai morrer. Não permita que os médicos o incomodem demais. Na manhã seguinte, a condição de Alexei permaneceu inalterada, mas Alexandra ficou animada com a mensagem e recuperou alguma esperança de que Alexei sobreviveria. O sangramento de Alexei parou no dia seguinte.
A crença da família real de que Rasputin possuía o poder de curar Alexei trouxe-lhe considerável status e poder na corte. O czar nomeou Rasputin seu lampadnik, lamplighter, encarregado de manter as lâmpadas acesas que queimavam na frente de ícones religiosos no palácio, e, portanto, ele tinha acesso regular ao palácio e à família real. Em dezembro de 1906, Rasputin havia se aproximado o suficiente da família real para pedir um favor especial ao czar, que ele pudesse mudar seu sobrenome para Rasputin Novi, Rasputin, Novo. Nicholas atendeu ao pedido e a mudança de nome foi processada rapidamente, sugerindo que o czar visualizasse e tratasse Rasputin favoravelmente naquele momento. Rasputin usou seu status e poder com efeito total, aceitando subornos e favores sexuais de admiradores e trabalhando diligentemente para expandir sua influência. Ele logo se tornou uma figura controversa. Ele foi acusado por seus inimigos de heresia religiosa e estupro. Era suspeito de exercer uma influência política indevida sobre o czar, e havia até rumores de estar tendo um caso com a czarina. Movimentos religiosos alternativos tornaram-se populares entre a aristocracia da cidade antes da chegada de Rasputin em São Petersburgo em 1903, como o espiritualismo e a teosofia, e muitos da aristocracia estavam intensamente curiosos sobre o oculto e o sobrenatural. A elite de São Petersburgo era fascinada por Rasputin, mas não o aceitava amplamente. Ele não se encaixava na família real e tinha um relacionamento muito tenso com a Igreja Ortodoxa Russa. O Santo Sínodo frequentemente atacava Rasputin, acusando-o de uma variedade de práticas imorais ou más. Com a Primeira Guerra Mundial, o desaparecimento do feudalismo e uma burocracia intrometida do governo contribuíram para o declínio da economia da Rússia a um ritmo muito rápido. Muitos culparam Alexandre e Rasputin, por causa de sua influência sobre ela. A influência de Rasputin sobre a família real foi usada contra ele e os Romanov por políticos e jornalistas que queriam enfraquecer a integridade da dinastia, forçar o czar a desistir de seu poder político absoluto e separar a Igreja Ortodoxa Russa do Estado. Em julho de 1914, uma camponesa de 33 anos de idade chamada Shiona Guzeva tentou assassinar Rasputin, o esfaqueando no estômago fora de sua casa em Pokrovskoye. Rasputin ficou gravemente ferido e, por um tempo, não ficou claro se ele sobreviveria. Após a cirurgia algum tempo em um hospital em Tyumen, ele se recuperou. Um grupo de nobres liderados pelo príncipe Felix Zubov, Grão-Duque Dmitry Pavlovich e o político Vladimir Purishkevich decidiram que a influência de Rasputin sobre a czarina o tornara uma ameaça ao império. E eles então criaram um plano em dezembro de 1916 para matá-lo, aparentemente, atraindo para o palácio Moika dos Zupovs. As notícias do assassinato de Rasputin se espalharam rapidamente, mesmo antes de seu corpo ser encontrado. Uma investigação foi iniciada na manhã seguinte. The Stock Exchange Gazette publicou um relatório da morte de Rasputin depois de uma festa em uma das casas mais aristocráticas no centro da cidade na tarde de dezembro de 1916. 2 trabalhadores notaram sangue no parapeito da ponte Petrovsk e encontraram uma bota no gelo abaixo, e a polícia começou a vasculhar a área. O corpo de Rasputin foi encontrado sob o gelo do rio em 1º de janeiro a aproximadamente 200 metros da ponte. Dr. Dmitry Kozorotov, cirurgião sênior de autópsia da cidade, realizou uma autópsia. O relatório de Kozorotov foi perdido, mas mais tarde ele afirmou que o corpo de Rasputin havia mostrado sinais de trauma grave, incluindo 3 ferimentos à bala, a curta distância da testa, uma fatia no lado esquerdo e muitos outros ferimentos, muitos dos quais Kozorotov o feltro foi sustentado post-mortem. Kozorotov encontrou uma única bala no corpo de Rasputin, mas afirmou que estava muito deformada e de um tipo muito usado para rastrear. Ele não encontrou evidências de que Rasputin havia sido envenenado. Kozorotov não encontrou água nos pulmões de Rasputin, e havia relatos incorretos de que Rasputin havia sido jogado vivo na água. Alguns relatos posteriores afirmaram que o pênis de Rasputin havia sido cortado, mas Kozorotov encontrou seus órgãos genitais intactos.
Dizem que o seu pinto pode ser visto hoje em um museu. Para aqueles que desejam vê-lo, lhes sugiro por uma busca no Google, pois aqui não tenho interesse em olhar para o pinto dos outros, mesmo que esteja dentro de um jarro de vidro. Ai, que delícia! Rasputin foi enterrado em 2 de janeiro em uma pequena igreja que Anna Virubova estava construindo em Tsarskoye Selo. O funeral foi assistido apenas pela família imperial e alguns de seus íntimos. A esposa, a amante e os filhos de Rasputin não foram convidados, embora suas filhas se encontrassem com família imperial na casa de Virubova mais tarde naquele dia. Seu corpo foi exumado e queimado por um destacamento de soldados logo depois que o czar abdicou do trono em março de 1917, para que seu túmulo não se tornasse um ponto de encontro dos partidários do antigo regime. Diz que logo depois de sua morte, foi encontrada uma carta de Rasputin ao czar, avisando-o de que ele sentia que iria morrer. Caso fosse morto por pessoas comuns, nada aconteceria aos Romanov. Porém, se fosse morto por algum membro da família, o czar e sua família não sobreviveriam. Se isso é verdade ou não é difícil de se dizer. Entretanto, em um vídeo especial, vamos ver quem foram os Romanov e conhecer a lenda da princesa perdida, Anastasia.